E aí, Matheus, E aí, beleza? Guilherme, tudo bem? Boa noite. Tudo Boa tarde, maravilha. né? Boa tarde por aqui, boa noite aí em Lisboa, né? Como é que Sim, sim. está? Vamos lá, deixa eu só Li- aumentar aqui o volume. Peraí, só um Beleza. segundo. Pronto. Lidando com esse um pezinho em Portugal, outro pezinho no Brasil, Ah, quase todo dia. quase todo dia. Exatamente, exatamente. Pois é, então aqui o pessoal está começando a chegar. Para mim é uma novidade, a primeira vez que eu estou como, vamos chamar assim, de host de Sim, uma sim. live, né? Estou debutando, acho que em grande estilo. Tenho certeza que o pessoal aí que tá acompanhando vai concordar comigo, né? Então, antes de mais nada, né, Matheus, queria agradecer aí a tua provocação de a gente bater esse papo aqui sobre agentes de tratamento de dados, né? Claro. Vamos tentar aí levar um conhecimento para as pessoas que estão aqui participando, e pelo que eu vejo aqui, a grande maioria delas são pessoas que a gente tem contato, são conhecedoras do tema também, então se a gente falar alguma bobagem, vai ter bastante puxão de orelha posteriormente, né? Mas vamos fazer o nosso melhor. Claro. Então, vou começar aqui me apresentando bem rapidamente, depois eu pedir para tu te apresentares. E aí eu tenho aqui algumas perguntinhas para te fazer e vamos ver se a gente consegue aguentar aí uma horinha de conversa, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, então, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu estou advogado há 15 anos, né? Atuo em Santa Catarina, mas precisamente minha cidade é Tubarão, né? E desde o ano passado estudo, né, a área de privacidade e proteção de dados, onde tive a felicidade de conhecer o Matheus, participar de alguns cursos, aulas dele, né? E acabei conhecendo o Matheus basicamente através dos trilheiros lá da Viviane Maldonado. Né? São duas pessoas maravilhosas e que são eu vou dizer, são pessoas que têm gosto de partilhar o conhecimento que elas têm. Eu tenho certeza que eu e todos que estão aqui assistindo são muito gratos por isso, né? Então, Matheus, fique à vontade aí. Se tu falar todo o currículo, você que vai consumir metade da nossa live, né? Mas vamos primar pelo tratamento mínimo de dados. Não, claro, claro. Bom, primeiro eu quero começar, né, Guilherme, agradecendo aí por esse convite, esse bate-papo, né? Foi meio aquela coisa de, então, quando que vai ser a nossa live? E aí a Isso. gente organizou, né? Então, agradecer aí pelo convite, pela presença, agradecer a quem está nos assistindo. E como você falou, eu vi aqui alguns nomes subindo que são de pessoas que a gente já conhece, né? Mas para aqueles que eventualmente ainda não me conheçam, como o Guilherme falou, né? Eu sou o Matheus, estou falando direto aqui de Lisboa, aqui em Portugal, moro aqui, sou DPO da L'Oréal e também professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, dando aula de programação para o pessoal. E tenho aí um certo gosto, um leve gosto pela área de proteção de dados também, né? Então, enfim, atuando aí como DPO, claro, tem uma parte bastante prática aí. A ideia aqui realmente é fazer um bate-papo. O Guilherme falou aí das perguntas que, enfim, a gente já aqui trocou algumas figurinhas a respeito aí do roteiro do nosso bate-papo hoje. E eu tenho medo das perguntas que o Guilherme fez. Espero que eu consiga respondê-las aí para que a gente possa enriquecer o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Mas é isso. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Legal, legal. Tenho certeza que vai tirar de letra, né? Mas vamos começar do começo, então. O nosso tema aqui é agente de tratamento de dados, né? A LGPD, lá no artigo 5º, ela fala claramente quem é agente de tratamento de dados, mas uma forma da gente falar sobre algo é dizendo que ele não é também, né? Uhum. Então, ó, Vestir-se bem entrou aí, Olha tá, só, tá sempre nos acompanhando, presente, né? tá nos acompanhando, né? Então, assim, uma Vamos forma, ver uma se forma de aprende alguma coisa, né? Vamos ver. Vamos ver se ela já contratou um DPO novo e por aí vai, né? Mas, Mas então, vamos assim, lá. o regulamento europeu, né, que tu gosta de chamar de RGPD, a maioria das pessoas aqui fala de GDPR, né, Claro. traz duas figuras que a LGPD não traz de maneira explícita, né, que seria o terceiro e o destinatário. Porque a verdade é Uhum. que a gente muitas vezes pensa o seguinte, né, todo mundo que está na cadeia do tratamento, de alguma forma, independente da posição que está, ou é controlador,
ou é operador, ou suboperador, ou é controlador conjunto, e por aí vai. E o RGPD tem essas duas figuras, né? Terceiro e destinatário. Eu queria que tu desse uma explicada para a gente a respeito do que efetivamente são terceiros e destinatários dentro do contexto de privacidade e proteção de dados. Uhum. Vamos lá, realmente é um conceito que tem por aqui, né? Como você falou, e é um conceito que, assim, eu tenho uma opinião que eu acho ele meio estranho, mas tem a sua razão de ser. Por que eu digo que é estranho? Em primeiro lugar, né, deixar claro para quem você já falou, mas só para quem entrou, vi que algumas pessoas entraram aí depois, quer dizer, a gente está falando aqui sobre agentes de tratamento. E, basicamente, a gente imagina que o agente de tratamento seja o controlador, o operador ou o controlador conjunto. E é nesse contexto, diria eu, que entram essas duas definições que estão aqui no regulamento europeu. Quer dizer, um destinatário, basicamente, é qualquer entidade que esteja fora dessa relação, digamos assim, ou melhor, não fora da relação. O destinatário é qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer coisa que vai receber dados pessoais. Quer dizer, e aqui, claro, eu estou tentando colocar de uma maneira muito simples, né, e muito direta. Então, se eu sou um controlador e eu envio dados pessoais para o meu operador, para que ele realize uma atividade de tratamento em meu nome, ele é um destinatário. Ou seja, ele é aquela entidade que vai receber ali alguns dados pessoais. Se esse operador faz essa atividade de tratamento em meu nome e me devolve alguma coisa, quer dizer, os dados pessoais analisados, sei lá, o que ele fizer, eu passo a ser o controlador, passo a ser o destinatário para o operador. Se eu envio esses dados pessoais para um órgão do governo, porque eu tenho uma obrigação legal de prestar conta de alguma forma, esse órgão do governo é um destinatário. Então, eu gosto de dizer isso, que, na verdade, o destinatário é aquele que recebe dados pessoais, ponto. Agora, por que eu comecei falando sobre a noção de agente de tratamento, né, que você também trouxe, claro, na pergunta? Porque ela é importante para a gente compreender quem é o terceiro. Quer dizer, o terceiro é um destinatário que não está na relação. Ou seja, se eu tenho o meu operador, por exemplo, o meu operador é um destinatário, mas não é um terceiro. Ele não é um terceiro porque, obviamente, ele está no contexto da atividade de tratamento comigo. Por outro lado, se eu inverso, eu sou um operador e eu envio esses dados devidamente tratados para o controlador tendo a mim, operador, como ponto de referência, ele, para mim, será um destinatário, mas ele não será um terceiro. Tanto que o regulamento coloca, né, que são terceiros, quer dizer, quaisquer um menos controlador, operador ou aqueles que estejam agindo em nome, o controlador conjunto, ou aqueles que estejam agindo sob a autoridade do controlador, né? Então, nesse contexto, quer dizer, eu acho que o entendimento do terceiro, que eu acho que é o mais relevante, talvez, mas o terceiro seria aquele, então, que está fora dessa relação em que os dados pessoais são tratados entre os agentes de tratamento, vamos colocar desse jeito. Certo. Aquela guideline nova, né, que está sob consulta pública ali do Escritório Europeu, que é a 7 agora desse ano, né, ele traz algum exemplo ali falando sobre funcionários, sobre, de repente, empresas de faxina que estão ali contratadas pelo controlador, mas não estão lidando diretamente com dados pessoais, de repente uma empresa de vigilância, né, que não estão tratando diretamente os dados que a organização tem, talvez até o organismo público, como tu citaste, né, de repente os dados que eu mando para a Receita Federal, né, de faturamento e tudo mais. E é até interessante isso, porque apesar da LGPD não conceituar destinatário e não conceituar terceiro, no artigo 47, lá que fala sobre a questão dos agentes de tratamento, ele fala especificamente agente de tratamento ou qualquer outra pessoa. Né? Então, se não é agente de tratamento e é qualquer outra pessoa, tem que ser alguma coisa. Claro, né? claro. Né? Então, daria para a gente entender que esse conceito de terceiro e destinatário estaria, então, implícito nessa questão. Nesse qualquer outro. Agora, eu acho que aqui tem uma certa... Quer dizer, uma certa
não é ressalva, mas eu concordo com isso, seria um terceiro. Agora, eu fico só preocupado com essa redação da LGPD, porque Uhum. se a gente for levar literalmente ao pé da letra, então, como você citou, será que aquela empresa que simplesmente faz a limpeza do prédio, mas que tem acesso a dados pessoais, então ela Uhum. tem essa responsabilidade também? Né? Ou seja, nesse artigo 47 fala isso, agente de tratamento ou qualquer outra pessoa ali que esteja tratando aqueles dados. Quer dizer, é claro que tem ali a questão de relação contratual, o que também nem sempre significa muita coisa, né? Como a gente vai Exato, comentar aí daqui a pouquinho, mas em exato. princípio, quer dizer, eles não estariam tratando dados em nome do controlador, não é esse um objetivo. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, quer dizer, eles têm acesso a isso, ou podem ter acesso a isso, né? É. Então, A partir do a momento que ele gente... tiver acesso, necessariamente ele vai passar Ah, sim, a um terceiro. ser, é, E um terceiro vai responsável, fugir, né? vai fugir dessa figura, né? Vai fugir Pois dessa figura, então, vai exatamente, competir ao exatamente. contratante cuidar efetivamente que, vamos falar de confidencialidade lá da segurança da Exato, informação, né? exatamente. Só vai ter acesso exatamente quem tem que ter acesso aos dados, né? Claro, tanto que nessa orientação aí do Comitê Europeu que você citou, né? Quer dizer, eles Uhum, colocam ali numa parte justamente aquela velha questão que tem muita gente que ainda confunde sobre o empregado, se o empregado é controlador ou operador, uhum. né? Inclusive muita gente que infelizmente a gente viu aí recentemente alguns órgãos do poder judiciário colocando isso, né? Quer dizer que empregados seriam operadores, mas o ponto que eu quero levantar e que eles colocam ali é justamente a questão do empregado que começa a usar dados para a sua própria finalidade, digamos assim. Ou seja, Ah, sim, ele sim. está, entre Além aspas, do ali. contrato de trabalho. Exato, exatamente. Quer dizer, ele passa a ser ali um controlador por conta própria e, ao mesmo tempo, em relação à empresa que ele trabalha, claro, como você citou muito bem, tem uma infração clara da confidencialidade, né? Então, tem problema do mesmo jeito para a empresa. É um desafio muito grande, né, para quem eu ia falar para quem tem funcionário, que é quase todo mundo, né, Sim, que tem empresa, sim, né, quase toda sim, empresa tem funcionário. Então, é um desafio bastante grande, principalmente de conscientização também das pessoas a respeito do que efetivamente elas podem fazer com aquelas claro, informações que elas acabam acessando, né. claro. Legal esse ponto. Tem uma outra figura também que claramente não é agente de tratamento de dados pela legislação, mas que eu vejo muita gente fazendo confusão a respeito, que é basicamente a função que tu exerces na L'Oréal aí em Portugal, que seria o DPO encarregado. Né? Ele não Uhum. está dentro desse contexto. Então, só para a gente fechar esse ponto do que não é agente de tratamento de dados, eu vou te pedir para falar brevemente então a respeito do DPO, quem é Sim. ele nesse contexto. O, eu diria que o encarregado ele é aquela figura etérea, né? Ou seja, ele não está lá nem cá. Ou seja, brincadeiras à parte, né? Ou seja, claro, tem toda a definição legal lá de que a pessoa, como eu coloco nos meus cursos, né? O centro do triângulo, né? Ou seja, num Uhum. vértice você tem o titular, no outro vértice do triângulo você tem a empresa, no outro você tem a autoridade, e no vértice ali tem o encarregado. Então, na verdade, o encarregado, quer dizer, ele tem as suas funções, mas muito além daquilo que está ali na LGPD ou no regulamento europeu. Eu acho que o importante a compreender é que a função do encarregado é de fazer com que a empresa ande na linha, né? Agora, Certo. fazer com que a empresa ande na linha, não no sentido de ser aquela pedra no sapato que vai ficar ali dizendo não pode, não pode, não pode. Quer dizer, é a pessoa que realmente vai colocar do tipo, olha, você recomendo que você siga isso aqui, porque isso aqui é o certo a fazer. Né? Uhum. Agora, então, nesse contexto, e às vezes, como você colocou na questão, muitas vezes as pessoas acabam confundindo justamente porque, ou especialmente quando o DPO é o interno, porque tem a relação de subordinação da relação de trabalho, mas ele tem que ser independente do mesmo jeito no contexto das atividades que ele desempenha como encarregado. Né? Ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão, nem nada, justamente, e por isso que eu comecei respondendo que é uma figura etérea, porque não está lá nem cá, porque ele é um funcionário da empresa, considerando isso interna, Uhum. claro,
mas ao mesmo tempo ele não segue as instruções da empresa no que diz respeito à proteção de dados, né? Ou seja, ele simplesmente, e aqui no bom sentido também, ele meio que faz o que quer, porque, enfim, as prioridades são ele que define, né? Ou seja, a maneira de interpretar e mesmo de analisar risco, por exemplo, é ele que define. Então, eventualmente, o controlador pode dizer, não, eu vou desenvolver uma atividade XPTO aqui que o nível, o nível de risco é baixo, e o DPO vai dizer, não, o nível de risco é elevado ou é mais alto, enfim. Então, ele tem de ter essa liberdade. E eu deixo aqui só a título de provocação. Você sabe disso, você está lá no grupo dos maratonistas e outras pessoas também sabem que na segunda semana aí de setembro eu fiquei um pouco sumido porque eu estava fazendo um curso. E nesse curso, só a título de provocação, eu deixo isso daqui, porque o professor comentou assim, olha, o DPO ele tem acesso a dados pessoais. Quer dizer, se ele precisar, a partir do momento em que ele tem aquela atividade de tratamento, ele pode ter acesso aos dados pessoais, né? E aí o professor fez uma provocação que eu deixo aqui. Quer dizer, se o DPO tem acesso a dados pessoais, ele trata dados pessoais, então o que ele é? Precisa ter o encarregado ele é o controlador. Então? Mas, enfim, eu acho que isso aquela famosa frase, né? Frase, quem guarda os guardiões, né? Exato, exatamente. Quem Então, guarda os guardiões. É uma provocação que, enfim, né? Só para deixar essa ideia. Ainda que eu ache isso muito igual aquele filme do Nolan, do Inception. É muito um sonho dentro de um sonho, né? Mas, enfim. Então, de toda sorte, não trata, né? Quer dizer, eu não vejo o DPO como realizando uma atividade de tratamento porque ele não tem finalidade. Ou seja, eu não trato os dados, eu como DPO, quando tenho acesso eventualmente a dados pessoais, o que é raríssimo no meu caso específico, mas quando eu não tenho uma finalidade. Portanto, eu não considero como agente de tratamento, né? Legal, legal. E aí a gente até pode acabar entrando numa discussão, né, que não é o caso aqui, eu só vou fazer um complemento da tua fala, que é a determinação legal, né? Do que é uma coisa e do que é outra coisa. Né? Então, a partir do momento que a legislação fala que agente de tratamento é quem é controlador e operador, no caso da LGPD, automaticamente ela está excluindo os demais. Claro. Agora, se no teu caso, né, como DPO, tu acessa os dados e passa a ter uma finalidade para ti, sim. Aí pode ser que mude figura, né? Que extrapole o contrato de trabalho que tu tens em relação à tua função. Com certeza. Né? Aí é uma outra história, né? Mas legal. Acho que agora a gente meio que deu uma limpada aí do que não é agente de tratamento, né? Então, vamos entrar mais no tema aqui diretamente. A LGPD, né, ela fala bem claramente lá no artigo 5º, onde ela tem as definições, né, os conceitos, né, que agente é controlador e operador. Né? O GDPR é muito mais detalhista nesse aspecto do que a LGPD. Né? E apesar da nossa lei ser uma lei inspirada, né, como muitos dizem na legislação europeia, ou a própria Europa ser o estándar, né, ser o padrão aí mais, a régua mais alta nesse sentido, né, para o mundo todo, a gente tem conceitos que aparentemente não são os mesmos, né? Porque quando a gente vê a definição de controlador na LGPD, tá lá, aquele a quem competem as decisões de tratamento. Né? Já o regulamento europeu fala aquele que define os fins e os meios do tratamento, enquanto que o operador vai trabalhar em nome desses dois. Né? Aí a questão é, a gente pode entender que a competência para definir o tratamento, para decidir o tratamento, é a mesma coisa que definir os fins e os meios, o como e o porquê? Como é que tu enxergas essa diferença entre o conceito de uma legislação e outra? Eu acho que é uma diferença mais em termos de palavras do que uma diferença em termos de função prática. Por que eu vejo dessa forma? Porque quando a gente olha, e eu pessoalmente acho bastante interessante, como se fosse um pouco mais claro no regulamento, essa questão de definição das finalidades e dos meios, né? Ou seja, o porquê e o como você falou, né? Por que eu quero fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Quer dizer, ali também tem um processo decisório, né? Ou seja, eu como controlador, quer dizer, eu como controlador europeu, digamos assim,
Quando eu chego e falo assim, bom, e aquele velho exemplo das minhas aulas todas, que é a minha campanha de marketing sempre, né? Então, quando eu chego e falo assim, olha, eu quero fazer uma campanha, eu estou tomando uma decisão sobre a finalidade. Quando eu Uhum. digo e falo assim, bom, eu quero fazer uma campanha de marketing, eu vou fazer essa campanha de marketing utilizando e-mail e telefone, e para isso eu preciso, então, lá da minha landing page bonitinha, toda atrativa, eu estou tomando uma decisão sobre os meios. Quer dizer, aqui eu até fujo um pouquinho e aproveito um gancho, né, do que a gente conversou no particular lá, que você trouxe aquela questão que eu citei na outra live com a Tatiana sobre a questão do autoritarismo, etc. Sim, E eu faço sim. aqui um levíssimo desvio para voltar às minhas origens da ciência política. Quando a gente tem a análise do conceito de poder, e o conceito de poder é justamente esse, é quando muda o comportamento do outro. Quer dizer, quando Legal. um A, digamos assim, possui os meios, né? E ele muda o comportamento do B e ele atinge os seus objetivos. Porque se ele não atingir seus objetivos, ele não exerceu poder. Eu sempre gostava de brincar quando eu dava aula, dizendo que se você for assaltado por alguém e o ladrão te matar, ele não exerceu poder sobre você, porque você não mudou o seu comportamento. Né? Mas isso é uma outra história. Por que eu estou trazendo esse conceito muito rápido? Porque o controlador, quando ele diz, eu quero fazer uma campanha de marketing, ele vai lá e exerce essa decisão, esse poder decisório, enfim, no seu âmbito interno, ou sei lá, depende se há conselho ou se há aquela disputa interna dentro de empresas por recursos, o que é normal. Então, ele vai lá e toma essa decisão. Quando ele diz, né, eu vou usar uma landing page qualquer, do tipo, sei lá, vou lá criar na Wix.com, ou eu Uhum. vou efetivamente comprar um domínio, um alojamento, parará, ele está tomando uma decisão, ou seja, é um poder decisório. Então, é claro, eu acho que o regulamento ele tem uma certa vantagem, pelo menos nesse ponto, ainda que, de novo, um pequeno parênteses, eu acho que a LGPD, quando ela fala dos agentes de tratamento, ela é melhor do que o regulamento europeu, com a explicitação de o que são os agentes de tratamento, né? Porque Uhum. o regulamento não traz essa expressão de maneira mais específica, então eu acho que a LGPD fez bem em deixar isso claro. Agora, quando a gente vai para a LGPD, né, e o controlador é aquele a quem compete tomar as decisões, eu entendo que, na verdade, é só uma economia de palavras, porque as decisões vão ser no mesmo contexto. Né? Ou seja, vão ser decisões que vão estar vinculadas a por que eu estou realizando aquela atividade, decisões que dizem respeito a como, né, o meio, né, como eu vou Uhum. realizar aquela atividade. Então, pelo menos na minha interpretação ou na minha visão, eu vejo dessa forma. Eu não consigo realmente ver uma distinção muito grande entre os dois, né? Ou seja, entre as Uhum. duas figuras, o controlador no âmbito do regulamento europeu e o controlador na LGPD. Eu acho apenas, Legal. como eu disse, que aqui o legislador europeu apenas foi mais explícito, talvez para dar mais Uhum. clareza, né? Deixando Legal. claras as ações em si. Agora, em termos da prática, eu não vejo muita distinção. Usando o teu exemplo do poder, né, eu até acho que pode ficar mais fácil de entender, porque se eu tenho competência para decidir, eu tenho poder de decisão, né? Então, Exato, talvez possa ser uma forma bem tranquila de passar a entender isso de uma maneira mais fácil, né? exato, E é engraçado, exatamente. assim, o poder ele pode ser exercido de várias formas, né? Eu, como controlador, não preciso ter acesso a dado nenhum, por exemplo, Claro, né? claro. Eu posso simplesmente, de repente, lá, contrato uma pesquisa e quero só dados estatísticos, não quero nome, Sim, não quero telefone, sim, sim. não quero saber nada sobre as pessoas que fizeram Não, parte e dessa isso, pesquisa, né? isso inclusive é interessante justamente porque, e aí eu acho que a LGPD ela tem esse lado positivo, porque quando você fala que compete a ele tomar a decisão, ela amplia até mesmo, de uma maneira um tanto quanto subjetiva, é claro, mas ela amplia as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas de Uhum. direito público ou privado que podem vir a ser controladores. Justamente dado essa interpretação de que é quem toma decisão, não diz que é quem realiza a atividade Exato. no seu sentido prático ali, de copiar um arquivo para lá ou para cá, ou de enviar alguma coisa. Então, se eu Uhum. tomo decisão, eu já estou sendo controlador. Né? Então, eu acho que é a visão, inclusive, você sabe disso muito bem, do Fashion ID aqui, do julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tomou essa decisão e deixou isso muito explícito. Você não precisa ser
você não precisa literalmente tratar dados. A partir do momento que você Exato. toma decisões, você já é controlador. Né? Então, eu acho que nesse sentido, até talvez tenha esse lado positivo da LGPD de dizer que o controlador é a quem compete tomar decisão. Pronto, não quer dizer que você vai fazer uma atividade de Uhum. tratamento no seu sentido mais tradicional da expressão, digamos assim. Legal. Isso é até interessante porque essa guideline que a gente falou ainda há pouco aqui, e se alguém não tem acesso a ela, depois da live, não agora, óbvio, né? Pode pedir para a gente que a gente encaminha para vocês, Claro, porque claro. ela deixa muito claro, né, que a definição de quem é controlador, quem é operador, ela é, por um lado, ela é decorrente da lei, obviamente, né, Claro. do conceito da lei, mas ela tem um conceito funcional, que tem a ver com a Sim. primazia da realidade. Ou seja, Sim. não adianta eu escrever no contrato que o Matheus é controlador e o Guilherme é operador, se na prática a situação está invertida, né? Então, essa Claro. questão falada agora sobre a LGPD de quem compete decidir, né, é efetivamente uma situação que a gente vai verificar na prática do tratamento de dados, né? Sim. Sim. Né? E até a própria guideline, ela fala entre meios essenciais e meios E não não essenciais. essenciais. Né? Claro. Então, eu como controlador tenho que tomar o cuidado de dizer explicitamente quais são esses meios essenciais para atingir aquela finalidade. E aí talvez, né, porque, lógico, eu posso permitir que o operador tenha uma certa margem, alguma maleabilidade no sentido do trabalho dele, né, e aí a pergunta que fica é até onde eu consigo traçar um limite do que é meio essencial, do que é meio não essencial? Como é que eu Uhum. consigo distinguir exatamente essas decisões que são próprias do controlador e essas decisões são próprias do operador? Essa linha ela é definida pelo próprio conceito. O que eu quero dizer com isso? E aqui, claro, agora eu vou me focar um pouco mais no conceito do regulamento europeu, no sentido lá do porquê e do como. Quer dizer, eu Uhum. acho que o ponto de partida, e não só para isso, mas na verdade, quando a gente fala em termos de proteção de dados de maneira geral, o ponto de partida vai ser, obviamente, o titular. Então, eu acho que a gente sempre precisa ter como foco central o titular, né? Não apenas por aquelas questões de direitos fundamentais e etc., que aí tem algumas pessoas que acham que é um pouco mais teórico e tudo mais, mas tem um fundo ou uma sustentação muito clara nessa ideia de ser um direito fundamental, por um lado. Mas agora também tem o próprio fato de que, né, na verdade, o que a gente está buscando proteger são esses dados pessoais e, obviamente, esses dados pessoais não são dados da empresa. Portanto, são dos titulares. E aqui, né, em 30 segundos, você tem uma fundamentação clara para identificar que o foco central, o ponto fulcral dessas legislações é o titular. Bom, dito isso, a gente começa... E por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso porque o cerne da atividade de tratamento são os dados pessoais. Então, eu entendo que tomar determinadas decisões a respeito do dado pessoal em si vai ser o que vai definir esse essencial ou não essencial. Como está nessa orientação que você já citou, né? Ou seja, quando eles colocam, quer dizer, o controlador claramente é aquele que vai dizer assim, olha, eu lá na minha página do marketing, eu vou pedir o nome, eu vou pedir o e-mail, eu vou pedir o SMS, o celular, o número do telefone. Então, ele está definindo qual é o tipo de dado, ou ele está definindo qual é a categoria do dado pessoal. Ou ele está dizendo assim, olha, para isso aqui, nome, e-mail e telefone, eu tenho uma análise de risco que, de repente, eu identifico como sendo um risco baixo. Não importa se é baixo, se é médio, se é alto. Eu identifiquei aquilo como sendo baixo. Então, ele toma a decisão das medidas de segurança, por exemplo, com base nesse nível de risco. Bom, meu nível é baixo, portanto, eu posso usar enfim, um armazenamento assim, ou assado, tá? Ou eu posso, enfim, realizar a ação X ou Y, não importa. Então, eu acho que nesse contexto, aí você tem claramente aquilo que é essencial para a própria atividade de tratamento e talvez seria num sentido até mais de tomar a decisão ao dado pessoal intrinsecamente em si mesmo, para ser super aqui redundante para quem estiver nos assistindo. Ou seja, é eu definir de onde o dado vem, para onde ele vai, para que ele vai ser utilizado e etc.
Enquanto que, por outro lado, quer dizer, e eu também, eu sempre gosto de usar esse exemplo do marketing, porque eu acho que ele é muito simples e, ao mesmo tempo, muito claro. Quer dizer, o operador, imaginemos que o operador vai enviar o e-mail. E aí eu pergunto para quem está aqui nos assistindo, inclusive, né? Ou seja, para você que recebe um e-mail todo dia, importa se a pessoa te envia um e-mail utilizando o Outlook na web, num navegador, se ele está utilizando o aplicativo do Outlook instalado no Windows, se ele está utilizando o aplicativo do Outlook instalado no Mac, se ele está utilizando o Spark, que é um aplicativo para o Mac, se ele está utilizando o Thunderbird no Linux, e se ele está usando o Linux, que é o Fedora, que é o Debian ou que é o Ubuntu, isso não faz a mínima diferença. Esses seriam os meios não essenciais. Exato, quer dizer, nesse caso, não é um meio. É um meio não essencial qual é a plataforma para o envio do e-mail. Quer dizer, é um meio não essencial a plataforma que eu, como controlador, nesta perspectiva e tendo o titular e o dado dele como foco central, é independente ou é irrelevante se na hora de enviar um SMS vai ter uma pessoa que para cada titular vai lá digitar um númerozinho no telefone e enviar, ou se vai ter uma plataforma de disparo de mensagem. Quer dizer, nesse caso, isso não é essencial. Né? Agora, definir, sim, eu vou enviar um SMS, sim, eu vou enviar um e-mail, isso é essencial à atividade de tratamento. Porque, obviamente, se eu não decidir que eu vou enviar e-mail, eu não vou coletar e-mail. Agora, se o e-mail vai ser enviado assim ou assado, né? Isso é realmente não essencial na atividade em si. Então, eu acho que quando a pessoa quer ter essa análise, eu acho que isso é muito positivo dessa orientação específica do Comitê Europeu, porque eles são muito claros a respeito disso, pelo menos na minha interpretação são muito claros, é justamente colocar nesse sentido. Eu tenho de olhar o que é essencial para o dado em si. Quer dizer, o envio do dado pela plataforma A ou B, isso é irrelevante, porque eu posso fazer pelas duas. Né? Agora, se eu não tomar a decisão de coletar o dado, eu não posso fazer, eu posso ter 10 plataformas de e-mail no meu computador, mas se eu não tiver um e-mail, eu não consigo fazer aquilo. Então, tomar a decisão a respeito do dado em si, do que vai ser feito com ele, é o que vai definir o que é o controlador no fim das contas. Perfeito. Aí dentro desse contexto, eu acho que é legal a gente falar, porque a gente falou aqui de meios essenciais, não essenciais, quem define, quem executa, né? E aí, obviamente, o recomendável, né, se a gente for seguir a cartilha, né, é que exista um contrato entre o controlador e o operador, elementarmente, né? Então, assim, até que ponto é um risco para o controlador, ou até que ponto é um risco para o operador, ter um contrato em que essas informações, os meios essenciais e não essenciais, digamos assim, não estejam ali detalhados? Qual é o risco meu, como controlador, de repente contratar a propaganda legal ou almacenamento seguro, né? E não dar nenhuma instrução para eles a respeito do que fazer? Qual é o risco que está envolvido nisso? Então, eu acho... a pergunta é bastante relevante porque a gente tende sempre a interpretar ou analisar esse risco tendo como ponto, não como ponto de partida, mas levando em consideração os dois lados da moeda. Né? E aí, curiosamente para mim, a LGPD não diz explicitamente que deve haver um contrato, né, entre os dois, de dizer, olha, só vai funcionar se tiver um contrato, parará. Mas, como você falou, precisa ter. E isso é fundamental. Quer dizer, eu acho que a presença desses detalhes, é claro que quando a gente olha de um ponto de vista mais jurídico e mais do papel ali de negociação, isso é super trabalhoso, mas eu acho que do ponto de vista de segurança em médio e longo prazo é essencial. Por quê? Quer dizer, se eu sou um controlador e eu simplesmente digo, Guilherme, você, sua empresa, vai tratar os dados, ponto. Quer dizer, eu não estou identificando vai na o fé. que você vai fazer. Exato. Vai na fé. Né? Ou seja, você vai lá e diz, não, faz aí para mim. Né? E vice-versa, quer dizer, o operador, eu já comentei isso numa outra oportunidade, quer dizer, eu tenho aí uma pessoa que eu dou uma mentoria toda sexta-feira e ele é o operador em algumas situações e ele está preocupado porque os controladores estão o contratando a empresa dele e os controladores não têm
não dizem nada. Quer dizer, simplesmente colocam, olha, eu estou te contratando para você fazer isso aqui para mim, ponto. Eu falei para ele, olha, é fundamental que você, como operador, então, comece a colocar no contrato o que você vai fazer ou não vai fazer. Quer dizer, Com é certeza. claro, e a gente sabe, já comentamos aqui, você já comentou, é lógico que a definição de controlador e operador, ela é funcional. Né? Ou seja, muitas vezes tem no contrato que o A é o controlador e o B é o operador, mas na prática não é bem assim. Agora, minimamente, quer dizer, a partir do momento em que algum problema surgir, é claro que o contrato entre as partes vai ser o primeiro documento a ser analisado. Claro, E claro. tudo bem que ele pode não corresponder 100%, mas pelo menos ele vai dar um direcionamento. Então, se a pessoa é operadora, né, se a empresa é operadora, ela tem de colocar ali o que ela pode e o que não pode fazer, até mesmo porque, se isso está vago, eventualmente ela, como operadora, vai chamar para si a responsabilidade de controlador. Porque ela vai fazer coisa que não deve e vai ser controlador. Olha, se o controlador é quem define finalidade e meio, por um lado, ou quem toma a decisão, quer dizer, se ela toma uma decisão nesse Se o sentido campo está aberto, né? intrínseco ao dado, porque está aberto, ela se torna controlador. Então, isso é ruim para os dois, porque o operador que se torna controlador chama para si as responsabilidades do controlador, e o controlador que deixa o negócio solto, correr solto, vai ter responsabilidade, porque, do ponto de vista aí das autoridades de controle, a responsabilidade vai ser do controlador. E, óbvio, vai cair no colo dele aquela ideia de, bom, você deixou o operador fazer o que quiser, e aí? Exato. Exato. Então, eu acho que é essencial isso. Na LGPD, né, não custa lembrar, a gente tem o princípio de responsabilidade e prestação de contas. Né? Então, se eu não tenho contrato, se eu não tenho controle, se eu não faço nada, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu estou prestando contas? Né? Como é que eu estou fazendo a prestação de contas disso? Né? Qual é a minha responsabilidade em relação àquilo? Claro. E até para quem tiver um pouco de curiosidade, né, aquele site famoso, né, chamado Enforcement Tracker, quem fizer um filtro lá usando a palavra processor, tem pelo menos 3, se eu não me engano, decisões, mais 2 que eu acabei dando uma consultada, uma da autoridade italiana, que multou uma empresa em 200 mil euros e uma alemã em 5 mil euros, justamente por falhas no contrato entre controlador e operador e nas medidas que deveriam ter sido adotadas e não foram. Né? Claro, então, claro. Se a gente for se espelhar no que acontece aí na Europa, né, quando a nossa ANPD estiver funcionando, né, sabe-se lá quando, sim uma forma da gente ter um benchmark a respeito. Pronto, voltou. Mas então, estava falando sobre a questão da NPD e tu falaste de um negócio que eu fico me perguntando muitas vezes e acho muito interessante. A gente sabe que o controlador tem que fazer, ou deveria fazer, né, a sua diligência para entender se o operador dele realmente ele está cumprindo com a legislação, se ele realmente tem condições, se ele é suficientemente diligente para que ele não coloque o controlador em maus lençóis. Mas, por outro lado, no caso aqui brasileiro, a LGPD fala que o operador vai cumprir as ordens do controlador desde que elas sejam lícitas e desde que elas sejam de acordo com a legislação. Sim. Aí, a pergunta que fica é, eu, como operador, eu tenho o dever de fazer uma due diligence ao contrário? Ou seja, o meu controlador vai lá e me pede um determinado... Vamos falar do e-mail marketing, né? Que e-mail marketing ou é legítimo interesse ou é consentimento. Não vai ser muito diferente disso. E aí eu descubro que o meu controlador está fazendo a operação dele com base no legítimo interesse. Eu, como operador, tenho que pedir o LIA, né, e até se puder só falar rapidamente o que é LIA, tenho que pedir o LIA dele para saber se eu estou causando alguma vulnerabilidade aos direitos e liberdades fundamentais do titular do dado, ou vamos embora desse jeito mesmo? Pois é, essa é sempre aquela pergunta que tem uma faca de 2 gumes, né? Porque, enfim, você tem as duas possibilidades. Mas antes, como você falou, só para deixar claro aí a questão do LIA, né? Ou seja, é a avaliação do legítimo interesse em que o controlador ali vai fazer o teste de finalidade, de necessidade e de proporcionalidade para saber se o interesse legítimo dele não está ali infringindo as expectativas do titular, né? Então, se nesse equilíbrio ele pode efetivamente ali causar algum tipo de intrusão à vida privada do titular, aos dados pessoais do titular, porque toda atividade de tratamento vai causar isso, mas qual é o nível dessa intrusão e etc.
E aí a gente chega nesse contexto, né, nessa situação, e inclusive também vale lembrar que no regulamento europeu também tem isso, lá no artigo 28, se não estou enganado, é no número 9 ou 10, alguma coisa assim, tem essa indicação, é mais para o final do artigo 28, de que o operador deve informar o controlador caso alguma das instruções viole o regulamento europeu. Tem mesmo, verdade. Então, quer dizer, eu entendo da seguinte forma. Por um lado, você poderia dizer, bom, a decisão é do controlador, né? Ou seja, se o controlador ele resolveu fazer aquela atividade com base no legítimo interesse, quando na verdade deveria ser no consentimento, ou vice-versa, porque nada impede de que o consentimento está sendo usado, que possa estar sendo usado de maneira errada, deveria ser outra base, por exemplo. Certo. Né? Ou você tem uma empresa de marketing que vai fazer propaganda para os funcionários da empresa e o consentimento para o marketing está embutido no contrato de trabalho. Então, você tem ali uma base legal errada. Quer dizer, então tem aquela indicação de, bom, eu estou ali cumprindo o contrato e eu não vou me meter no assunto. Eu tô livre porque estou fazendo só o que me pediram. Exato. Basicamente isso. Por outro lado, quer dizer, e inclusive até, curiosamente, hoje eu passei meu dia mexendo com essa questão contratual. E os contratos, geralmente, pelo menos na minha visão, na minha experiência aqui, eles têm já essa previsão, do tipo assim, olha, uma das empresas vai declarar que faz tudo certinho para tirar a responsabilidade da outra. E, pelo menos o que eu vejo por aqui, é que o controlador toma a iniciativa de dizer, eu sou o responsável. Claro. Por quê? Porque o artigo 28 do Regulamento Europeu tem uma exigência explícita, lá no número 3, que diz que as responsabilidades do controlador devem estar explícitas. Então, é uma responsabilidade do controlador garantir que as atividades de tratamento estejam adequadas à legislação. Agora, aí tem um outro lado, quer dizer, e aí se eu fosse um DPO de um operador e eu percebesse que alguma instrução viola a legislação de proteção de dados, eu recomendaria à empresa que dissesse assim, olha, não faça e vamos ver o que eles querem aqui. Me põe em contato com o DPO do controlador para eu entender qual é a lógica deles, porque é aquela coisa, quer dizer, do ponto de vista da autoridade, o rojão vai cair no colo do controlador, mas do ponto de vista de depois um direito de regresso ou outras instâncias não administrativas, o negócio pode cair no colo do operador do mesmo jeito. Então, eu acho assim que é mais prudente que o operador realmente faça uma espécie desse diligência reversa elevado a -1, né? Ou seja, ao contrário, para que você possa realmente, para que o operador tenha essa garantia de que ele está fazendo alguma coisa ali que não apenas é lícito do ponto de vista do contrato, mas que, quer dizer, lícito, né? Não é o jeito de dizer, mas enfim, que cumpre ali os requisitos contratuais ou devidamente estabelecidos no contrato, mas que também é lícito perante a legislação, porque senão ele vai ter algum tipo de problema, né? Então, eu acho que isso precisa estar explícito e isso tem de estar também explícito já até numa questão contratual. Quer dizer, aí inclusive como causa de rescisão contratual, sim, né? Se for o caso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E era isso que eu ia falar agora. Quer dizer, os contratos que eu trato por aqui, eles têm essas características. Por um lado, o controlador chama a responsabilidade para ele, e aí eu reitero que é uma exigência do regulamento europeu, né? Ou seja, não sei se no caso brasileiro as empresas vão ser tão boazinhas a ponto de dizer, não, ó, tá aqui, deixa comigo, ou se elas vão querer jogar para o operador, não entra no mérito disso. Mas, por outro lado, também tem uma cláusula, alguma coisa dizendo, olha, eu, operador, né, a empresa outra é a operadora, ela tem a obrigação de comunicar por escrito em até X horas, caso alguma instrução nossa viole a legislação de proteção de dados. Perfeito. E que realmente... inclusive, que eu vi hoje, tinha isso de maneira muito explícita. Estava lá, olha, o operador, se considerar que a instrução é inválida, não apenas não irá realizar aquela atividade de tratamento, desde que informe ao controlador, como também, dependendo da situação, isso pode ser motivo de rescisão do contrato.
Então, eu acho que... E Perfeito. aí eu volto àquilo que eu falei. O operador precisa também de um contrato para garantir o dele, porque a gente sempre faz análise muito olhando do ponto de vista do controlador, porque as responsabilidades são do controlador, etc, etc. Mas o operador também tem ali o seu Tem sua quinhão, né, de parcela, né, de responsabilidade. responsabilidade lá, né? Claro, lógico. Então, Exato. quem atua aí para operadores precisa estar muito atento a isso também, né? Sim. Senão o negócio vão tentar É, empurrar para o é, operador, né? é que era muito fácil, né? Falar assim, não, eu sou operador, Fiz não tenho nada a nada. ver, não tenho nada a ver com isso daí, É, né? é. Eu não tenho Aí é nada a ver com isso meio daí porque eu assim, sou né? operador. Estilo soldado nazista, né? Desculpe a comparação, mas é do tipo, não, só estou cumprindo ordens, então Exato, exato. não posso Qual é fazer nada, como foi lá no Tribunal de aí envolvia um Nuremberg, valor né? moral, né? Aí envolvia um valor moral também, Exatamente, né? Mas, exatamente. esse ponto que a gente falou agora é um ponto de uma relação direta, né? A gente está ali, tem um contrato, ou tem uma determinação de praticar determinado ato e eu identifico que ele não é lícito, né? Uhum, Eu achei bem interessante na guideline, né, que eles têm um ponto ali dela, onde eles falam que o operador, né, ele pode tomar algumas medidas, praticar alguns atos, sem o conhecimento do controlador, e eles usam a expressão, né, abrindo aspas, motivos importantes de interesse público. Né? uhum. Isso seria, eu fiquei fazendo um exercício assim de pensar o que seria isso, né? E aí eu vou usar aqui uma expressão que o pessoal do direito penal talvez fique bravo comigo, até porque eu já peço desculpa porque não é minha área efetivamente, mas seria talvez um caso em que envolvesse, por exemplo, uma delação premiada, um termo de ajustamento de conduta, ou de repente até uma legislação de combate à lavagem de dinheiro, crime organizado, em que eu, operador, estou submetido a ela e por força da lei ou de um acordo efetivamente judicial, tenho que praticar determinados atos? Seria mais ou Uhum. menos nesse contexto? Sim, sem dúvida. Eu vejo nesse contexto, e pela minha leitura dessa orientação do Comitê Europeu, eu entendo exatamente isso. Né? Ou seja, é mais ou menos semelhante, e ainda no âmbito da proteção de dados, eu vou tentar não ir muito para a ciência política mais, já fui 3 vezes hoje, Eu ainda vou te mas. fazer uma pergunta sobre ela, hein? Ok. Mas é mais ou menos a mesma argumentação no âmbito lá do Privacy Shield. Quer dizer, você Uhum, tinha, com a existência do Privacy Shield, e mesmo agora, que não tem mais, mas você tem lá as cláusulas contratuais tipo para transferências internacionais, uhum. e claro, você vai lá, duas empresas assinam de boa fé, fazem tudo bonitinho e tem o contrato assinado entre elas. Aí vem o governo dos Estados Unidos e diz, meu amigo, é o seguinte, ó, pela legislação XPTO, e sendo o caso, é claro, você tem de me passar esses dados. Quer dizer, aí é aquela questão, e fazendo aqui a devida analogia, né, de hierarquia, né? Ou seja, quer dizer, o governo não está ali, não é parte do contrato. E mais do que isso, você tem, obviamente, uma legislação que se sobrepõe a qualquer tipo de acordo contratual. Né? Então, Exato. nesse contexto, quer dizer, é claro, o operador. Agora, primeiro finalizar, o operador é claro que se houver uma obrigação legal, ele vai ter de cumprir, ele vai dizer o quê? Não, não, Estado, eu não vou te passar essa informação aqui sobre lavagem de dinheiro, porque eu tenho um contrato aqui com o meu controlador que diz que eu não posso passar a ninguém esses dados. Então, é claro que poder dizer ele pode, mas sabe as consequências, né? Sim, Então, eu acho que isso vão não... rasgar o contrato, né? O Estado É, vai rasgar o contrato. pois então. Agora, ao mesmo tempo, tem também um outro ponto, que aí é as partes, até porque isso vale também para o controlador, dependendo do contexto, ele pode ter de passar alguma informação do operador, sei lá, pode acontecer, mas principalmente o operador nesse caso, o operador tem de ser transparente no sentido, inclusive, de dizer, olha, eu estou submetido à legislação X, Y, Z, que poderá me obrigar a revelar esses dados. Você, Uhum, controlador, topa ou não? Quer dizer, uhum. então, e lógico, e o controlador, eu espero que quem estiver ouvindo também vá montar um formulário de due diligence, coloque esse tipo de questão nesse formulário. Né? Ou seja, você, operador, está submetido a alguma obrigação legal que te obrigue, foi redundante, né? Obrigação legal que te obrigue, mas todo mundo entendeu. Ou Uhum. seja, você está submetido a alguma obrigação legal que faça com que você tenha aí de divulgar esses dados pessoais, né? Então eu entendo dessa forma, sim. Entendo dessa forma como você colocou.
Legal, legal. Pelos meus cálculos, a gente deve ter aí mais uns 12 minutos, 13, imagino eu, que a gente não entrou exatamente 17 horas aqui, horário do Sim, sim. Brasil. Pelo meu relógio aqui, faltam uns 8 para as 18. Né? Aham. Então, vamos tentar aqui vencer. Eu até pulei uma outra pergunta ali que eu tinha preparado, mas eu gostaria de falar de um tema que, para mim, é um tanto quanto complicado, né? Que seriam os controladores conjuntos. Né? Aham. Apesar de parecer muito fácil, né? Quando a gente toma decisões de maneira conjunta, né? E a LGPD ela não fala disso especificamente assim de maneira tão Uhum. explícita quanto fala o regulamento europeu, né? Então, assim, Sim. como é que eu defino que eu sou um controlador conjunto? Né? A gente já falou aqui de meios essenciais, meios não Sim. essenciais. Né? Sim. Para que isso se caracterize, eu tenho necessariamente que ter um complemento do business de uma empresa para outra, eu tenho que ter um complemento das competências delas para, pode ser de 2, 3, 4, 5 empresas se juntando para tomar determinadas decisões? Como é que isso Na funciona mais na verdade, prática? exato. Eu ia justamente fazer isso, puxar um pouquinho mais para a prática. Quer dizer, na minha prática, eu me deparo com um controlador conjunto quando uma determinada atividade de tratamento precisa ser realizada e a sua decisão precisa ser tomada pelas duas. Quer dizer, a gente sempre tem aqueles exemplos lá de agências de viagens e etc, né? Com Que hotel, resolvem etc, lá o misturado? hotel, aí eles criam uma plataforma. Quer dizer, Uhum. e agora olhando aqui para a minha realidade, quer dizer, não é tão incomum quanto parece quando eventualmente vai ocorrer alguma coisa, e não só a minha realidade como DPO, mas a realidade em Portugal, de outros colegas e tudo mais, em que duas empresas resolvem falar, olha, vamos aqui fazer, sei lá, um sorteio de alguma coisa, né? Ou Uhum. seja, você tem ali claramente e não precisa necessariamente ser duas empresas do mesmo ramo, quer dizer, uma empresa pode falar, eu quero sortear os meus produtos, e aí eu vou até a outra empresa para criar lá o site e digo, olha, vamos tomar aqui a decisão, enfim, eu uso o meu peso como empresa, por exemplo, para dizer estou fazendo sorteio, e você, que é aí mais da área técnica, você cria o site de graça para mim e a gente divide os dados. Quer dizer, Perfeito. nada Inclusive com impede. finalidades diferentes, né? Sim, sim, Com exatamente. Inclusive finalidades, com bases finalidades legais e tal. diferentes. Sim. Não, Quer dizer, não precisam então ser o exatamente as mesmas. controlador. Exato. O controlador conjunto ele vai estar presente nesse tipo de situação, em que você realmente precisa. Quer dizer, neste exemplo, as duas empresas estão se unindo para atingir ali a mesma finalidade, mais ou menos. O que não quer dizer que elas tenham 50% de responsabilidade, né? Ou seja, isso também precisa ficar muito claro. Não é porque é controlador conjunto que é meio a meio para cada um, não. Quer dizer, pode ser controlador conjunto com um tendo 90% da decisão e os outros 10% nas mãos da outra. Então, na hora que der algum problema, essa responsabilidade Vai ser também levado em vai ser dividida consideração nesse isso. sentido. Exato. E aí, de novo, eu volto ao caso lá da Fashion ID, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Quer dizer, um site em que o tribunal considerou justamente né, o Facebook e tudo mais como controladores conjuntos do site, porque o site Por estava causa do botãozinho de ó. o Tá. botãozinho do joinha, né? E colocando aqui, quer dizer, estava definindo a atividade de tratamento para a sua própria finalidade, ao mesmo tempo em que o Facebook também define para as suas próprias finalidades, com o mesmo dado do titular. Então, na É, verdade, a ideia isso aqui cada eu vez acho que mais é mais comum, essa, né? né? Oi? E isso cada vez mais comum, porque a gente Sim, tem claro, visto cada vez mais, claro. ainda mais agora em momentos de pandemia, quem não estava digital está querendo ser, Sim, né? Então, sim, a gente tem muitas plataformas, né? Por exemplo, uma plataforma de e-commerce. A plataforma tem sim, tudo pronto lá, sim. né? Ela diz que eu tenho que imputar o nome, o código do produto, Exato. N coisas, prontinho para eu, enquanto vendedor, colocar as Claro. informações e eu, como vendedor, nesse caso, tenho pouca margem de manobra para dizer eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Esse seria um exemplo de controladoria conjunta, na tua opinião, ou controladorias independentes? Então, eu ia colocar isso, quer dizer, imagina você vai lá, cria sua conta na Amazon e começa a vender alguma coisa. Por um lado, quer dizer, tanto você e a Amazon terão ali as suas respectivas finalidades distintas, por Uhum. um lado,
mas ao mesmo tempo vocês dois têm em comum uma finalidade que é vender. Quer Isso. dizer, na hora para esta atividade de tratamento em si, eu diria que são controladores conjuntos. Agora, depois, quer dizer, quando a Amazon pega o dado pessoal do titular para criar lá, e aqui eu estou, obviamente, especulando, mas perfilar, exato, criar o perfil. E você, vendedor, pega o dado pessoal para enviar o produto para a casa da pessoa, são finalidades distintas. Então, eu não consigo considerar a Amazon como controladora conjunta do envio e nem você como controlador conjunto com a Amazon pela perfilação. Certo. Aí tem controladorias independentes nesse caso. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, e eu acho que é nesse contexto e nesse sentido, inclusive, que essa orientação do Comitê Europeu deixa clara aquela questão do funcional. Quer dizer, no funcional, né, ou na interpretação vamos olhar na prática mesmo o que aconteceu, né? Exato, exatamente. E tanto também que essa orientação deixa muito claro que a definição de controlador e operador é por atividade de tratamento. Exato. Tem uma frasezinha lá dentro do tratamento. Dentro do tratamento eu posso, ora ser operador, ora controlador conjunto e por aí vai. Estou preocupado aqui com o tempo só, Matheus. Agora eu estou vendo aqui, estamos com 56 minutos e meio a gente tem aqui. Né? Então, fazer a pergunta derradeira antes da gente dar tchau para todo mundo, vamos lá. Que é aquela que eu falei que ia fazer sobre a ciência política. Então, a gente, vamos falar assim de estados democráticos, republicanos, né? Em geral, todos eles têm lá um capítulo determinado sobre direitos e garantias, liberdades fundamentais do cidadão, que no nosso contexto aqui é o titular de dados. Né? O titular do dado é o cidadão a quem as constituições reservam uma gama de direitos contra o poder do Estado. Né? E o Estado, obviamente, tem um dever ali de garantir isso. As legislações, isso, lógico, a grande maioria das constituições, pré-digitalização, pré-tecnologia invadindo a nossa vida, né? E nem precisa nem falar de Cambridge Analytica, o dilema das redes, agora lá na Netflix. As legislações de privacidade e proteção de dados, elas são uma resposta do Estado, né? De um reconhecimento que ele falhou nessa garantia dos direitos e liberdades do cidadão? Eu não sei se é uma espécie de falha do Estado. Eu não sei se essa seria uma possibilidade. Quer dizer, é uma possibilidade, mas eu não diria que esse seria o maior motivador, porque senão eu poderia talvez utilizar o mesmo argumento para outras legislações que também garantem direitos. Quer dizer, eu vejo muito mais como uma... Eu entendo que os direitos fundamentais, como você falou, são direitos do cidadão contra o Estado, sem dúvida. Os direitos de digamos, proteção individual contra o Estado. Contra a tirania, mas eu não né? necessariamente enxergo o Estado como sendo malvado. Quer dizer, do tipo, eu tenho de lutar contra o Estado, que o Estado vai... Não necessariamente, às vezes, e muitas vezes sim, é claro, né? Pelo menos quando a gente fala lá na primeira dimensão de direitos, especificamente, eu diria que sim. As revoluções todas do século XVIII e por aí vai. Agora, eu não vejo tanto nesse sentido, quer dizer, eu acho que se a gente for pensar em termos de motivações, as motivações, e isso é uma coisa que muito jurista não gosta de ouvir, mas as motivações de legislações, para mim, sempre são motivações políticas em primeiro lugar. Né? Ou seja, eu tenho uma motivação política qualquer e por essa motivação política eu vou lá e crio uma legislação. Um minutinho, tá? Tá. Então, só para fechar, eu não vejo assim tanto como uma falha do Estado, mas eu vejo mais como uma ideia realmente de proteção do titular em uma outra dimensão ou em uma nova dimensão, talvez não tão nova, mas enfim, eu vejo mais nesse contexto, digamos assim. Legal. Agora eu vou fazer uma para responder sim ou não. O GDPR, como o standard mundial, é uma forma da Europa voltar a ser protagonista, líder no mundo? Sim ou não? Sim, falta 25 segundos. Médio prazo? Médio e longo prazo. 10, 15 anos. Perfeito. Maravilha. Matheus, 18 segundos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Guilherme. Obrigado a todos que assistiram aqui. Vou ver se eu consigo deixar gravado isso. Né? Não sou muito bom nisso e